Olá, tudo bem com você? Graça e paz, sejam bem-vindos ao nosso canal. Mais um podcast e hoje estou recebendo aqui nada mais, nada menos que o nosso querido pastor Tiago. Seja bem-vindo, pastor, ao nosso canal e ao nosso podcast. Deus abençoe a sua vida. Amém. Para nós é uma grande alegria estar aqui com Satisfação, vocês. viu? Nós estamos muito felizes por essa oportunidade. A gente já tentou algumas vezes e Verdade. não tinha dado Tudo certo. tem a hora certa, né? Deus tem um propósito em todas as coisas. E chegou o dia e hoje vamos trazer uma palavra com certeza que vai edificar muitas pessoas. Qual que é o tema, pastor? Nós vamos falar a respeito do texto que se encontra no Evangelho de Mateus, capítulo 6, os versículos 22 e 23, que nos diz: São os olhos a lâmpada do corpo. Se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo será luminoso. Se, porém, os teus olhos forem maus, todo o teu corpo estará em trevas. Portanto, caso a luz que em ti há sejam trevas, que grandes trevas serão. Muito bom esse texto. Um texto atual. A Bíblia é toda, né, pastor? Ela é atual e sempre nos traz uma palavra maravilhosa. E a cada vez que a gente lê um texto desse, a gente tira lições. Qual que é a lição que o senhor traz pra gente hoje? Então, o que eu posso observar a respeito desse texto? Ele fala que os olhos são a lâmpada do corpo. Exato. Então, se os olhos são bons, o corpo também tem essa mesma luz, e é uma luz que faz com que nós venhamos a enxergar aquilo que determina o que nós pensamos, o que nós fazemos, o que nós falamos. Então, o que tem a ver com tudo isso aqui? Tem a ver com a nossa cosmovisão, a nossa visão de mundo, a maneira como nós enxergamos o mundo em que nós vivemos. Como é que o cristão vê o mundo num todo? Vamos falar de mundo, o sistema de mundo aí, esse sistema que jaz no maligno. Qual que é a visão do cristão? A visão do cristão é entender que esse mundo está caído, esse mundo está corrompido por causa do pecado. Aí nós devemos lembrar aquelas 4 leis que espiritualmente nós pensamos a respeito disso. A Bíblia nos ensina a respeito da criação, da queda, da redenção e da consumação. Então nós estamos em uma situação de queda e também da redenção. A queda que hoje nós vivemos em estado de pecado, mas que Jesus morreu por nós. Então nós fomos redimidos pelo sangue de Jesus. Então nós entendemos que se nós estamos nesse mundo caído por causa do pecado, é um mundo corrompido que cada vez mais está se deteriorando, está cada vez mais o mal está cada vez mais dominando o mundo em que nós vivemos. Então, se nós enxergamos dessa maneira, nós entendemos que nós não podemos nos moldar com a situação que o mundo está vivendo. E hoje a gente vê, né, na internet, na televisão, tantas ideologias, a doutrinação em filmes, em séries. O cristão, ele precisa ter uma responsabilidade tamanha em tudo que ele vê, em tudo que ele ouve. Principalmente o cuidado com o olhar, né, pastor? O conteúdo que você está vendo na internet, na televisão. Com certeza, nós precisamos pensar muito bem as músicas que nós estamos ouvindo. Exato. Precisamos pensar bem os filmes que nós estamos assistindo, se aquilo nos influencia, porque aquilo passa uma mensagem. E toda aquela mensagem, se nós não temos um filtro, que é a palavra de Deus, a nossa cosmovisão cristã, os nossos olhos sendo iluminados, nós podemos ser influenciados por aquilo e o nosso pensamento pode ser transformado para sermos moldados de acordo com o que o mundo está pensando. E nós não somos desse mundo. O cristão ele precisa andar de contramão com esse sistema. Exatamente, nós estamos na contramão do mundo. Entendemos que nós somos cidadãos dos céus. Nós somos peregrinos nesse mundo, como fala o apóstolo Pedro. Se nós somos peregrinos, nós não podemos construir o nosso lar aqui nesse mundo pensando em estabelecer uma vida de maneira que tudo está aqui. Nós estamos colocando a nossa esperança nas Aí coisas está o desse cuidado mundo. com a famosa teologia da prosperidade. Exatamente. É um perigo, né? Porque a pessoa começa a se apegar demais ao materialismo. Exatamente. Isso é prejudicial, né, pastor? Exatamente. Então, se nós
entendemos que esse mundo está corrompido, esse mundo está caído, e é somente Jesus quem consegue nos redimir, nós entendemos que nós precisamos dele. E que não é pelo nosso esforço, que não é pelo nosso conhecimento, que não é pelo que o mundo está fazendo, que nós poderemos ter uma vida melhor, uma vida abençoada, mas pelo que Deus faz por nós. Agora existe também a famosa responsabilidade humana. Para onde eu estou direcionando o meu olhar, isso implica quem de fato eu sou. Se eu estou vendo coisas imorais na internet, na televisão, isso implica que eu sou uma pessoa imoral. Com certeza. Nós estamos vivendo dias em que as pessoas estão questionando até mesmo a própria identidade. Estão questionando quem elas são. Pessoas que não sabem a respeito, nós não podemos pensar a respeito de gênero, a respeito de tantas coisas que as pessoas já não sabem definir. Então se nós não entendemos... é o sistema que vai definir também, né? Porque, por exemplo, a Disney hoje virou uma ativista em defesa da ideologia de gênero. Sim. Nos seus filmes, em todos os seus conteúdos. Exatamente. É complicado, né, pastor? Exatamente. Então nós entendemos que não só a Disney, mas outras, a mídia como um todo está tomada. Defendendo, né, algo que vai contra os preceitos bíblicos. Exatamente. Então, se nós entendemos que tudo está corrompido, nós devemos... Claro que não tem como a gente também ficar longe disso. A gente tem que entender o que esse mundo está falando. Mas nós não podemos nos moldar a isso. Nós precisamos ter uma consciência de maneira em que isso não nos influencie e que a gente possa responder a esse mundo. Saber o que esse mundo está pensando e responder biblicamente a tudo isso. Agora tem um problema também, até mesmo na igreja. As igrejas inclusivistas, por exemplo, elas estão se amoldando a esse sistema. Eu não sei se é para ter lucro, o que é o pensamento dessas igrejas, mas elas estão chamando as pessoas, não, venha como está e continue como está. Isso é algo estranho também. Sim, sim. Nós pensamos muito observando a maneira como Jesus tratava as pessoas. Como ele fazia? Ele curava, ele ia até essa pessoa, ele estendia a mão. E o que ele fazia? Em várias situações nós vemos como ele dizia: vá e não peques mais. Então não pode continuar da mesma maneira. Não pode. Eu venho como estou, mas não posso continuar como estou. É a responsabilidade humana, mais uma vez, a questão do arrependimento, mudança total de vida, uma nova vida. Porque quando Cristo entra na minha vida, de fato, há uma mudança completa e total na minha vida. Porque Ele tem poder para isso. Quando Ele entrou na vida de Zaqueu, o que Ele fez na vida daquele homem? A mulher adúltera e tantos outros grandes exemplos, né, pastor? Sim, sim, com certeza. E é importante a gente observar também que aqui esse texto, ele está dentro do Sermão do Monte, Sermão da Montanha, onde Jesus ensinou várias coisas que aqueles homens precisavam entender a respeito da bem-aventurança, olhando para o capítulo 5, a respeito dos discípulos serem a luz do mundo, a respeito de tudo o que eles precisavam entender a respeito da justiça, o que é a justiça de Deus e a justiça humana, como eles deveriam se portar diante do jejum, como eles deveriam se portar diante de dar esmolas, que eles não precisavam fazer aquilo para se aparecer, que eles não precisavam fazer aquilo para que os homens os vissem. E aí nós vemos como toda essa situação está ligada. No versículo 19 ao 21 nos fala sobre os tesouros no céu, que nós devemos acumular os tesouros no céu e não os que estão aqui na terra. Versículos 19 a 21. Não acumuleis para vós outros tesouros sobre a terra, onde a traça e a ferrugem corroem, e onde ladrões escavam e roubam. Mas ajuntai para vós outros tesouros no céu, onde traça nem ferrugem corrói, e onde ladrões não escavam nem roubam, porque onde está o teu tesouro, aí estará também o teu coração. Então nós vemos que isso antecede o que Jesus falou sobre ter essa luz, os nossos olhos serem essa luz. Então onde está o nosso tesouro, está o nosso coração. Se nós entendemos que essa luz que habita a nossa vida, nós olhamos para Jesus e Ele é o nosso tesouro,
também tudo que está ao nosso redor se torna... Nós enxergamos aquilo ali sabendo que Cristo é muito mais importante e que Ele vai redimir todo esse mundo, Ele vai redimir toda a nossa vida. E ao contrário, quando eu olho para as coisas do mundo, quando eu me fascino com as coisas do mundo, algo está errado, eu preciso mudança. Com certeza, com certeza. Muitas pessoas aí estão pensando a respeito da sua vida somente. Pensando a respeito do que precisa fazer no dia de amanhã, precisa ficar correndo atrás de coisas que não são as mais importantes, né? Como nós vemos em Eclesiastes. As pessoas vivem ansiosas, né? Sim. A corrida do ouro, como diz o outro. Sim, exatamente. Em Eclesiastes nós vemos Salomão falando que tudo é vaidade, que o trabalho debaixo do sol, ele é cansativo, mas ele também é frustrante. É vaidade no sentido de que se eu estou trabalhando a minha vida somente usando o trabalho, usando as situações em que eu estou para me satisfazer somente, eu estou me enganando. Verdade. Eu não percebo que a vida é vaidade. Eu não percebo que as coisas desse mundo são passageiras, que as coisas desse mundo um dia vão acabar e que a nossa alma, ela é eterna. Então, para onde nós iremos quando nós morrermos? Verdade. Eu agradeço pela sua participação com a gente nesse podcast. Deus abençoe poderosamente sua vida. Amém. E te convido a vir mais vezes para a gente fazer mais vídeos maravilhosos como esse. Amém? Deus Amém. Abençoe. Estou à disposição aí do que os irmãos precisarem. Deus abençoe também a sua vida. Deus abençoe os irmãos que estão nos assistindo. Fiquem na paz de Jesus. Esse podcast com a presença do Pastor Tiago. Fiquem na gloriosa paz do Senhor e até a próxima, se Deus quiser. Amém. Deus abençoe.